gente é uma história e quero que você preste muita atenção. Que uma grávida, cadê as imagens dela? Tem aqui? Coloca na tela pro Brasil. Coloca para mim, fazendo um favor. É que uma grávida acabou perdendo o bebê depois de ser expulsa de um carro de aplicativo. Veja, a mulher está gestante, entra num carro de aplicativo, é expulsa do carro e perde o bebê. Olha essa história. Ela e a mãe estavam, inclusive, a caminho do hospital quando o motorista percebeu que a mulher estava sangrando. E aí o cara se recusou a fazer a corrida. Só para não sujar o veículo. Vocês acreditam nisso? Depois a Daiane ainda se envolveu num acidente de trânsito. A Fernanda Trigueiro, inclusive, está com ela e o advogado para falar sobre esse caso. Fernanda, eu vou ser muito sincero, é aquele tipo de caso assim, se a gente contar para uma pessoa, todo mundo vai rir da cara e falar, não acredito que um ser humano tem capacidade de cometer uma barbaridade dessa para não sujar o carro. Mas aconteceu um caso absurdo porque o ser humano, a cada dia que passa, algumas pessoas têm se tornado a pior espécie já habitada nessa terra, porque o que fizeram com ela é simplesmente surreal, Fernanda, inacreditável. Realmente, Marcão, é uma história impressionante. A gente vê até aonde chega a maldade de um ser humano de negar socorro a uma mulher grávida. Inclusive, a Daiane começou a passar mal no começo da manhã, avisou a mãe dela e elas então resolveram acionar um carro de aplicativo para conseguir chegar mais rápido à unidade de saúde. No momento em que elas estavam no caminho, ela disse que as dores aumentaram e ela percebeu um sangramento. Foi nessa hora então, né, Daiane, que esse motorista acabou parando em um posto de combustíveis porque disse que não ia te levar até o hospital. Conta pra gente como é que foi, qual foi a sua reação naquela hora que ele disse isso pra você. Bom dia. Bom dia. Então, naquele momento, nós ficamos indignados, né? Tanto eu quanto a minha mãe, porque eu estava com dor. A minha mãe pediu uma sacola para ele deu uma sacolinha, eu coloquei, né, assim embaixo, e minha mãe ofereceu o cachecol dela. E aí ele falou assim, olha, ele olhou no retrovisor e falou assim, olha, por que vocês não avisaram antes? A gente passou na frente de uma base policial. Eu tinha parado e vocês pediam socorro. Porque se vocês sujarem o meu carro, vocês vão pagar. Porque se sujar o meu carro, vocês vão pagar. E ali ele já questionou, minha mãe ficou indignada, né? Falou, moça, minha filha tá com dor, são 2 vidas, ela pode perder o bebê, pode perder a vida dela, porque é uma hemorragia. E ele, tranquilo, continuou escutando o forró dele, passou no próximo, ele falou, olha, eu vou ver se eu avistar uma viatura, vocês descem e pedem socorro ou chamam outro carro. Então ele parou, passou o semáforo, ele pegou e viu um posto de combustível, deixou a gente lá na chuva. E não sei o que passou pela cabeça dele naquele momento, porque eu já estava com um sangramento bem alto, assim, né? Tinha bastante sangramento e sujou o carro dele de qualquer maneira, porque ao descer do carro veio muito sangramento, né? Então a gente ficou ali, minha mãe ligando para o resgate, os frentistas também ajudando, até que o momento veio uma viatura e minha mãe acenou com a mão, pedindo ajuda. E eles rapidamente já falaram com o resgate que eles iam me socorrer, porque estavam demorando muito e eu estava com muito sangramento. E ali eles me levaram, né? Eu fui até o veículo, ainda consegui ir andando, mas com muito sangramento. E ali no meu pensamento orando, pedindo a Deus, né? Minha mãe também clamando. E no meio do caminho, eles pedindo passagem para os carros, tudo. De repente, um caminhão na nossa frente e ele colidiu com o caminhão. E eu só escutei que ele falou assim, eu puxei o freio e o freio não obedeceu. E naquele momento eu falei, meu Deus, qual que é o propósito de tudo isso, né? Porque eu sei que nada acontece por acaso. E graças a Deus ninguém se feriu, nem eu, nem minha mãe, nem os policiais. Mas rapidamente eles pularam para o banco de trás, colocou minha cabeça no colo dele, já acionaram a outra viatura.
e me levaram para o pronto-socorro. Daiane, quando você chegou no pronto-socorro, infelizmente já era tarde, você acabou perdendo o bebê. Você estava com quanto tempo de gestação? Eu estava com 13 semanas aproximadamente, né? E infelizmente eles fizeram uma ultrassom, uma transvaginal para confirmar mesmo, porque eles tinham uma dúvida de que ainda houvesse o bebê ali. E infelizmente já não estava mais. Doutor Rodrigo, a gente não sabe, não dá para confirmar se realmente ela perdeu o bebê por isso, mas e agora? Vocês vão entrar em contato? Inclusive, Marcão, a gente já entrou em contato com a empresa de aplicativo que disse que esse motorista já foi bloqueado e que a empresa está dando toda a assistência à vítima. Mas não é isso, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Marcão. Até o momento, a empresa só entrou em contato para pedir a cópia do boletim de ocorrência. Só isso, nada mais. Não teve nenhuma assistência, né? E nós realizamos o boletim de ocorrência no 98DP. O Dr. Sérgio entendeu na esfera criminal que o motorista cometeu 2 crimes de omissão de socorro e constrangimento ilegal. E vamos aguardar a instauração do inquérito. E na esfera civil, nós vamos entrar com ação contra o motorista e o 99, o aplicativo. Tá certo, doutor. Obrigada, viu? Fernanda. Daiane, a gente espera que o melhor Fernanda. aconteça. Muita saúde para você. Oi, Marcão. Deixa eu só fazer uma pergunta pro doutor. Me repete o nome do advogado, por gentileza, do nosso amigo aí? É o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, ela perdeu, na realidade, a criança no carro por conta da demora, por conta da irresponsabilidade desse motorista, e ela começou a sangrar bastante, porque o cara enrolava, disse que não ia, ficou naquela discussão, ela passou raiva, naquele momento a raiva veio o trauma fez ela sangrar, o sangramento provocou uma hemorragia, que o sangramento é a hemorragia, e ela perdeu o bebê. Esse cara, o delegado não entende que esse cara pode ser responsabilizado criminalmente também aí por homicídio, não, doutor? Ou você não acha que não cabe isso? Olha, Marcão, seria interessante mesmo que a nossa lei, a nossa legislação enquadrasse dessa forma, mas como delegado, como promotor de justiça, como o próprio juiz que vai julgar essa situação, eles têm que enquadrar no tipo penal, né? E o tipo penal, nesse caso, como o feto ainda não é considerado, não nasceu, então ele não pode se enquadrar como homicídio, né? O delegado ainda estudou como a questão do provocamento de um aborto, mas não se enquadra, né? Os tipos penais mesmo foi a omissão de socorro e o constrangimento ilegal. Né? Mas isso pode ser alterado, se o promotor de justiça entender que foi outro tipo penal. Tá, eu tô perguntando, doutor, e até só me desculpa às vezes assim um pouquinho, que eu não sou um expert, não sou um juiz, não sou um advogado tão inteligente quanto o senhor, mas eu tô fazendo a pergunta que o cidadão de casa, que nos assiste e tem nos dado essa grande audiência no Brasil inteiro, gostaria de fazer para uma pessoa qualificada como o senhor. Por exemplo, também, e o trauma dela? Porque ela tinha uma criança em seu ventre. Ela já criou dentro de si já uma expectativa, sonhos, ela já era mãe. E aonde fica isso daí, dentro dela? Olha, Marcão, infelizmente, é uma perda inestimável, não tem como você qualificar, não tem como você quantificar a dor dessa mãe. Não é uma pergunta porque realmente salutar? É o que você está falando, ela já tinha uma expectativa totalmente. Ela já tinha uma expectativa, ela já fazia planos, ela já tinha escolhido o nome, tá? Ela só estava aguardando saber o sexo para montar o quarto da criança, para providenciar tudo. Mas, infelizmente, né, é algo que é difícil de acreditar. Não dá para entender como um ser humano chega nesse ponto de se preocupar com o estofamento de um veículo, sendo que você tem uma mulher grávida dentro do carro. Você está entendendo, cara? O que o ser humano está se tornando? Infelizmente, Marcão, é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Você está entendendo o que o ser humano está se tornando? Eu queria te pedir um favor, que o senhor
me manter-se informado do andamento de tudo isso, me manter-se informado, que eu faço questão de acompanhar passo a passo tudo isso aí, porque eu confesso para o senhor que eu estou abismado com esse caso. Como ser humano tem coragem de fazer isso? Com ela, com a vida de um bebê que ela estava ali no ventre dela, com toda uma situação constrangedora que ela vai levar para a vida inteira. Para a vida inteira ela vai carregar isso daí. Obrigado pela atenção, viu, doutor? Eu agradeço e me comprometo com você, com o SBT, com a Fernanda, em mantê-los informados, né? Inclusive, ontem nós fomos até o IML, ela fez o exame, né? Estamos aguardando o resultado e vou continuar informando o SBT e agradeço a cobertura aqui, o apoio que está dando para a família, que está numa situação muito difícil, muito complicada. Fernanda, tá contigo, tá? Você que manda, como sempre, quem manda aqui é vocês que fazem esse programa ser o que é. E pode falar para ela que ela tem aqui amigos, irmãos, companheiros de verdade e que ela pode ficar tranquila que nós estamos do lado da verdade e nós estamos do lado dela, tá bom, Fernanda?